Fala, galera! Vamos lá iniciar nosso primeiro episódio desse podcast que tem a intenção aqui de ajudar cada vez mais as pessoas que curtem a área de arquitetura. Eu sou Carol Bonner e estou aqui com o Fernando Araújo. Pessoal, isso aí, boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que vocês estejam nesse momento, sejam muito bem-vindos. Arrasou. E hoje nós teremos um episódio do podcast que não tinha como deixar de falar sobre isso nesse momento que a gente está vivendo. Não tinha como escolher outro tema, infelizmente ou felizmente, né? Porque muita gente está falando sobre isso e quanto mais se fala, mais conhecimento se tem sobre o tema, né? Então, nosso tema de hoje é a pandemia e sua influência na arquitetura e decoração de hoje e do amanhã. Pesadíssimo. Mas será que é tão tenso e tão pesado assim? Vamos lá, vamos desmistificar isso aí. Quer falar um pouco, Fernando? Não, é isso aí. Nossa intenção aqui, pessoal, é meio que para orientar vocês da melhor forma possível, através de uma conversa mesmo, como é que vai se comportar, né, a arquitetura de um modo geral, tanto a arquitetura física, né, como casas e outro tipo de construções, como também dentro de casa, né, os ambientes e tudo mais. Então tudo isso vai ser bem abordado daqui por diante. A arquitetura e a decoração, né? E aí isso. A gente separou aqui em dois grupos. A gente tem o grupo da arquitetura para deixar mais claro como vai se comportar, né? A parte de arquitetura, como o Fernando falou, a coisa mais física, são os empreendimentos, os imóveis, independente dele ser residência ou imóveis comerciais ou habitacionais. E o outro grupo seria na parte de decoração, que é a parte do interior realmente do espaço. Então, começando a falar sobre como vai se dar, né, a partir de agora, e já estamos tentando aí se adaptar na tora a questão da arquitetura. Então, a gente queria falar um pouco sobre shopping, né, o que traz aí, como é que os shoppings estão lidando com essa situação da pandemia e quais são as previsões de como vão se comportar os próximos shopping centers que vierem a ser construídos. Fernando. Exatamente, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa conversa, né? A gente separou aqui um trechinho de um estudo que a gente fez aqui com um historiador, Sérgio Lessa, que na revista da Casa Vogue, ele comentou a seguinte coisa, que na Idade Média, por exemplo, a peste bubônica transformou os ambientes, tá? Automaticamente, essa pandemia também do Covid-19 vai modificar bastante todos os ambientes da sua casa, toda a sua rotina, tá? Ele também fala que na época as casas não possuíam entrada de luz do sol, ou seja, completamente escuras e um pouco talvez insalubres, né? Já que as ruas eram becos bem estreitos. Após a disseminação da doença, o espaço público mudou para que as residências pudessem receber maior iluminação natural. Então, a questão de iluminação foi um ponto crucial na Idade Média e que hoje em dia está bem refletido nisso, né? Você hoje em dia está dentro de casa na pandemia e sente falta um pouco de uma luz, de um ar fresco e tudo mais. Então, é um problema que a gente vem trilhando desde a Idade Média e que se perdura até hoje. Isso, e consequentemente a questão da ventilação cruzada, né? Através de uma abertura como janela ou porta, é que a gente tem a entrada da iluminação natural e dependendo de qual seja a localização dessa abertura, que a gente chama de abertura, né? Porta ou janela, você também tem a entrada dessa ventilação natural e que o ideal é que ela seja cruzada. O que esse texto quis dizer é que, o que a gente pode tirar desse texto é que, independente da época, né, toda alteração que envolve o ser humano, toda alteração no dia a dia que envolve o ser humano, vai refletir diretamente no seu habitat, na sua maneira de viver, né? Então, ele fala aí
é a questão da iluminação natural e da ventilação que não tinha naquela época e que passou-se a tomar como prioridade para melhorar a qualidade de vida das pessoas e que elas pudessem ter a renovação do ar, né, e, consequentemente, reduzisse, assim, as possibilidades de novas contaminações ou minimizasse ao máximo. Então, isso, a gente trazendo para o dia de hoje, a gente como arquiteto, né, a gente já tem essa ideia de trabalhar e projetar com iluminação e ventilação natural o máximo possível. Então, a gente só frisa aí a importância maior dessa situação cada vez mais. E aí, trazendo para os shopping centers, a gente tem aí a coisa de ter mais áreas de lazer, mais área verde, mais área com ventilação natural, né? Então, o que acontece? A gente já tem exemplos aqui no Recife, né, na região metropolitana, de shoppings que já estava se adaptando, trazendo esse tipo de área para dentro desse empreendimento. Então, já era uma tendência, né, e que vai aí só ser alavancada ainda mais com essa história da pandemia. Então, por exemplo, no Shopping Itacaruna, a gente tem já lá o terraço, que hoje faz o maior sucesso, onde tem a área Kids, né, tem lá um parquinho e um outro espaço com um parque maior, todo montável, todo modular. E além dessa área também tem um espaço com um palco onde artistas se apresentam e as pessoas vão para o shopping para curtir o terraço. Tem muita gente, e olha que lota, viu? Muita gente que vai não só para curtir ou para resolver alguma coisa no shopping, vai exclusivamente para a atração que está tendo lá em cima. Né? Tem exemplo de outros. Não, e também no Shopping Itacaruna tem a parte maior de patins, né? Que você tem uma pista enorme. Sim, e verdade. Você pode patinar. Ali é o maior sucesso, minha gente. Verdade, daqui verdade. de Recife, E, se na não verdade, conhece o terraço, tem que conhecer. Que na verdade foi feito para funcionar como garagem, né? Para estacionamento, para carro e tal, mas acabaram deixando exclusivo para isso. Também tem um outro shopping, acho que o de Caruaru. Não, Carpina. Isso. Carpina. O shopping de Carpina é muito legal, minha gente. É tipo um open mall, sabe? Tipo aquele shopping a céu aberto, de fato, né? As lojas são abertas para uns corredores que tem nenhuma coberta e que não tem nenhum fechamento, de fato, né? Não é climatizado o espaço. E por ser aberto automaticamente, eles puderam explorar a questão do paisagismo, tá? Entre uma loja e outra tem um corredor lá principal, né, desse shopping de Carpina, que é muito lindo, minha gente, é muito lindo. A gente foi muito bem aplicado. É um riachozinho com pedras, com palmeiras, com vegetação. Então ficou uma coisa bem atrativa e de fato ao ar livre, né? Coisa que muito engraçada, né? Porque naquela época que fizeram tanto Itacaruna como o shopping de Carpina, eles não imaginavam que em pleno julho de 2020 eles estariam passando por um processo de atualização, né? De vivência mesmo do ambiente. E eles, com esses equipamentos, acabam tendo um pouco mais de vantagem sobre outros shoppings que são completamente fechados, né, nesse momento. E você acaba não percebendo, né? Mas já era uma tendência que estava chegando no mercado, nesse mercado, e aí acaba que agora vai ser só meter o pé no acelerador e agilizar, né? Então acreditamos que os próximos empreendimentos, que quando se trata de shopping centers, eles já virão com esse layout mais forte. Outro tipo de empreendimento que a gente nota que existe muita diferença ou que vai ter a preocupação a partir de agora são as empresas. Que depois desse negócio da pandemia houve a necessidade de muita gente trabalhar em home office, então as empresas passaram a entender, a perceber que nem todo mundo precisa de fato estar ali naquele espaço físico da empresa, né? Que as pessoas podem sim, muitas das atividades que nunca foi vista como trabalhar à distância, está sendo possível isso agora. Então isso também vai entrar bastante forte a partir de agora no mercado,
com esse trabalho à distância, e também quando não houver essa necessidade, essa condição, né, o que vai existir são o distanciamento maior das mesas, das bancadas entre as pessoas, enfim, para tentar evitar aí ao máximo futuros contágios, seja com a Covid-19 ou com outro tipo de vírus, ou, enfim, que vier aí na frente, né? Mais para frente, sabe lá, no dia de amanhã. E aparentemente o uso da máscara vai continuar presente, independente se a mesa vai estar distante uma da outra, 1 metro, 1,5 metro, 2 pelo menos metros. por um bom tempo, né? Isso, as pelo máscaras... menos essa é a perspectiva, essa é a expectativa da gente, é o que a gente acredita que vai acontecer, né? Exatamente. E hoje mesmo tem escritórios atualmente que funcionam, como o Carol acabou de falar, que funcionavam em home office pelo momento de pico da pandemia, né, por segurança dos funcionários, e atualmente já estão reativando as atividades presenciais. E todos de máscara, todos com esse distanciamento. Então isso com certeza vai perdurar por um grande período de tempo. Verdade. Outro nicho são os restaurantes, que aí também já era intencional, já estava em alta essa coisa de você ter um espaço climatizado e um espaço sem climatização, né? E agora está rolando aí a coisa de botar as mesas nas calçadas, enfim. Então vai ter toda uma adaptação, assim como nos espaços que a gente citou anteriormente, sempre a preocupação com o mínimo de contato possível para reduzir a contaminação. E aí a grande pegada desses restaurantes, né, é tentar se adaptar à nova realidade e trazer para trazer o público para esses espaços, precisam proporcionar uma maior experiência ao cliente. Então tem que se reinventar realmente, né? E é bem possível que a partir de agora você veja aí os restaurantes por um longo tempo, ou até mesmo os que se derem bem com essa nova situação de estar com as mesas ao ar livre, acabar aderindo isso de uma vez. Uhum. E também é o seguinte, né? O espaço físico, de fato, dos restaurantes vai ser mudado com esse afastamento das mesas e tudo mais. E também vale ressaltar que os restaurantes em si, durante a pandemia agora, de março para cá, para julho, vieram se adaptando também com relação ao atendimento, né? Muitos deles só atendiam presencialmente, né? Com garçons e tudo mais. E agora, né? Estão atendendo em delivery, né? Automaticamente. Verdade. Houve redução de quadro de funcionários, houve demissões, com certeza. Por quê? Talvez o garçom não seja mais útil nesse momento de delivery, né? Talvez seja... muda toda uma logística, né, da situação toda. Verdade, né? Talvez, verdade. Por exemplo, um McDonald's da vida, né, ele já tem esse tipo de logística já pré-estabelecido. Então, para ele se adaptar, foi tranquilo, tá? Mas restaurantes... de churrascarias, etc., né, que não tinha essa convivência de delivery de fato, estão se virando nos 30 para poder se adaptar a esse novo mercado aí, porque as pessoas preferem atualmente, pelo menos uma parte, preferem estar dentro de casa com os amigos e com a família do que se arriscando de estar tendo um contato social fora de casa. É verdade. E é uma realidade tanto para restaurantes grandes quanto para os pequenos, né? Sim, exatamente. Massa. Então, trazendo para dentro de casa, quais são as alterações que a gente tem? Então, aqui a gente vai trazer algumas informações dessas alterações e algumas dicas de como você adaptar o seu espaço, já que você teve aí... Então, já que não foi possível aí as pessoas terem uma certa prévia organização na hora de se adaptar, né, com relação a toda essa situação da pandemia. Então, vamos trazer também algumas dicas de como você pode estar melhorando o seu espaço. E para começar, a gente fez até a gente quer falar aqui sobre o hall, né, que a gente fez até uma pesquisa no Instagram perguntando se as pessoas tinham hall de entrada em casa e também se sabiam o que era Zencan. Então, vamos lá descobrir o que é Zencan e vamos ver a função do hall, qual era e que ela se dá a partir da pandemia. Beleza. Então, pessoal, o hall, né, muitas vezes quem tem residência, né, mora em casa, não tem hall, tem terraço.
Então, vamos driblar o uso das coisas. Então, o hall funcionaria também como o terraço, tá? Esse espaço de chegada da sua casa, do seu apartamento, que antes você colocava simplesmente aquelas botoadeiras assim na parede para poder pegar o casaco, a camisa e tudo mais. Agora vai ser um ambiente destinado para higienização, tá? Você não pode sair à rua e chegar em casa sem tirar os sapatos, sem lavar os pés, sem fazer uma preparação cuidadosa para não levar a contaminação para dentro de casa. Então, esse espaço, de fato, é um espaço de higienização que vai ser adaptado, tá? Então, o espaço que antes era para você, era ali apenas um espaço bonitinho na sua casa, que não tinha serventia de nada, a não ser você chegar logo de cara e ter algo decorado. E às vezes nem isso, né? Porque tem gente que, como você falou, não tem hall, mas tem um terraço. Eu tenho particularmente um terraço em casa que eu não uso para nada. A não ser depositar a minha sandália lá, quando eu chego da rua, meus sapatos, calço minha sandália de casa e entro. Sabe? Mas até as cadeiras que a gente tinha lá no terraço, simplesmente eu tirei porque a gente não utiliza. Então a ideia agora é você ter um espaço de higienização, e aí seja hall, ou seja, o seu terraço, ou até mesmo um espaço antes de você de fato adentrar na casa, né? Onde você possa ter ali algum banquinho, caixote, caixa, mesinha pequena, algo desse tipo para você deixar disponível. O álcool em gel, um lencinho, um paninho umedecido ou papel umedecido, ou algo que vá trazer a tua higienização e a da tua família, e um espaço para você deixar os sapatos. E aí você tem diversas possibilidades, né? Tem as possibilidades de que você tem uma grana mais disponível, você faz um negócio bem organizado, né? Que é possível você fazer uma marcenaria planejada, cheio de frufruzinho, né? Enfim. Ou você simplesmente curte mais uma coisa descolada, ou não tem tanta grana para gastar com isso, você simplesmente pega lá uma caixa, um caixote, coloca esses itens que eu falei. Às vezes até nem isso. Já viu? Eu vi muito esse momento de pandemia no Instagram, uma propaganda de uns tapetes, que tem lá, deixe seu sapato e entre e deixe seu sapato, tipo, algo desse tipo. Então você não precisa exatamente de algo, sabe, grandioso para você induzir as pessoas que estão chegando na sua casa para ter essa preocupação com a higienização, né? Então só um tapetinho lá já era suficiente para tu dar o recado. As pessoas têm que deixar lá os calçados do lado de fora e tomar mais consciência. E sobre o Genkan, que a gente falou lá no Instagram, nada mais é do que um hall, né? Um hall que o pessoal no Japão já utilizava isso muito antes de existir essa coisa da pandemia. Um espaço, e aí a gente vai trazer algumas ideias lá no Instagram de Genkan para vocês verem como funciona lá. São os sapatinhos tudo organizadinho, é até bonitinho, né? E tem uns enormes, Japão é incrível. Pois é. Então é isso, com relação ao hall e a função dele a partir de agora, né? Então, depois que você entra, né, na casa, o lugar mais importante que teve grande alteração e que precisou aí de uma maior atenção e mudança foi o home office. Exatamente, pessoal. O home office é um espaço que, de fato, tá quebrando a cabeça de muita gente que tá tendo que trabalhar em casa. Eu, particularmente, sou muito incomodado com o meu home office, que eu preparei e que projetei ele há 3, 4 anos atrás, e que agora eu sinto falta de muitos detalhes que, se eu fosse projetar meu home office hoje, seria completamente diferente, tá? Então, as casas do futuro, pessoal, depois dessa pandemia, vão pensar mais nesse espaço. Por quê? Como a gente falou anteriormente, muitas empresas vão estar adotando esse serviço, essa forma de trabalho, no caso, em home office, tá? Até como nós mesmos, como arquitetos, né? Nós estamos trabalhando como autônomos e nós estamos trabalhando também em home office, não temos escritório físico no momento. Então, estamos tendo que nos driblar para essa adaptação desse espaço de trabalho, né? Então,
tanto o home office como também o ensino à distância é algo que meio que anda de mãos dadas, sabe? Porque o mesmo espaço que você vai usar para trabalhar, como home office, pode ser o mesmo espaço que você vai utilizar para estudar, tá? Então, as escolas atualmente, né, as crianças não estão tendo aulas presenciais, estão tendo aulas... As faculdades também, né? Isso, faculdades, escolas, cursos. O que bombou ultimamente foi cursos online, né? Cursos preparatórios online. É a galera que tá ganhando dinheiro. Exatamente, né? Porque assim, pessoas as pessoas que nunca se viram, pessoas que nunca se viram fazendo aula online tiveram que se adaptar na tora aí para conseguir vencer o mercado de alguma forma, né? Porque de fato não tem condições de você estudar da forma convencional atualmente, né? E você tem que de fato ter um espaço em casa que comporte essa sua necessidade, no caso. Porque você tem que pensar na sua ergonomia, né, para ambos os casos, tanto o home office para trabalho como para estudar à distância. Você tem que pensar na sua ergonomia, né, a cadeira que você usa tem que ser confortável, compatível com a sua altura, a altura da bancada da mesa também tem que estar confortável, a posição da tela do computador tem que ser adaptado, iluminação, conforto térmico, conforto acústico, né? Então, tudo isso tem que ser bem pensado para que você, de fato, tenha um ambiente de trabalho satisfatório. Porque você está trabalhando em casa e estudando, as distrações, minha gente, são horrores. São inúmeras distrações. É celular tocando. É criança chegando. É criança chegando. É gente tocando a campainha. É o vizinho brigando, escutando música alta. Então, coisas que você não tinha no seu espaço físico de trabalho originalmente, né? Você está tendo que se virar agora, tá? Então, é algo muito importante a gente frisar essa questão do home office e também o ensino à distância, porque vai necessitar de um espaço totalmente estudado para essa demanda atualmente. Isso, e aí a gente vê empreendimentos como apartamentos, residências sendo construídas, né, onde era pensado apenas em quartos e que as pessoas automaticamente, dependendo da quantidade de pessoas que tinha na família, acabava transformando um desses quartos em home office. Para essas pessoas que podiam fazer isso, massa, às vezes até os móveis planejados, já pensava em tudo direitinho e tinha lá o espaço. Então, quando você tem esse espaço num quarto onde você pode fechar a porta, é mais tranquilo. Então, quando você não tem, é tentar se adaptar. Então, aqui a gente quer dar algumas ideias, né? De você ter um home office, mesmo que na área comum da casa, porque muitas pessoas fizeram home office na sala, home office na cozinha, home office no próprio quarto. A gente sabe que quando a gente é pego de supetão, a gente tem que se virar nos 30. Então, para tentar deixar isso mais confortável, sabendo que a realidade de todo mundo não é um home office equipadíssimo dentro de um espaço fechado, com só você ali trabalhando, a gente quer dar as dicas. Então, assim, tenta encontrar um lugar na casa em que você consiga ter o mínimo de distração possível, né? E aí, se você não consegue, mora com muita gente, ou mora com pessoas que, apesar de não ser muita gente, mas conseguem fazer qualquer barulhinho que seja, vai te distrair. Sabe aqueles headphones que você, que ele oculta praticamente 100% do que você escuta fora, né? Tem uns até baratinhos, ou você tenta adaptar algo do tipo. E com relação à bancada, você precisa de uma bancada de no mínimo 1 metro, né, por 50 centímetros, 40 centímetros resolve. Então, às vezes, até dentro do quarto cabe. Né? Então, se você divide o quarto com alguém ou coisa do tipo, e tiver esse espaçozinho, quando estiver estudando ou coisa assim, já avisa o pessoal, e aí, ó, dá um tempinho, eu estou estudando, você já consegue ficar mais recluso, né? As outras coisas, os outros itens é o que Fernando já falou, é uma cadeira confortável. Quando a gente fala aqui de, você tem que se preocupar com a altura de sentar, a postura da cadeira e tal, a gente está falando apenas em conforto. A gente usa termos técnicos por costume, hábito, porque a gente passa 5 anos escutando isso na cabeça e aí fica, tipo, quase que automático. Mas, no final das contas, só encontra uma cadeira que seja confortável para ti e aí vai na fé, né? Iluminação, que é importante, se você tem uma iluminação geral que já atende o espaço que você está, massa. Se você não tem, tenta encontrar aí uma luminária baratinha, que possa, eu até olhei para mim agora, que possa atender, né, nesse espaço. De resto,
trabalhar. Trabalhar Exatamente. e correr atrás do prejuízo, né? Exatamente. Então, a partir disso, falando nisso, já que a gente teve que se adaptar e trabalhar em casa, existiram muitas pessoas que não conseguiram lidar com isso tão facilmente. E aí é onde a gente chega no nosso próximo item, que é um cantinho relax. Então, tipo, se é importante você ter um home office em casa, é importante sim você também ter o cantinho para você relaxar. Para você que está cansado, trabalhou demais, para você que precisa parar, né, de trabalhar, ou simplesmente precisa de um tempo para pensar, um tempo para relaxar, um tempo para botar a cabeça no lugar, porque ninguém aguenta passar 3 meses, 4 meses enfiado dentro de casa, só imaginando o que vem no dia de amanhã. Então, o cantinho relax, ele vai ser pensado, ele é importante ser pensado nesse momento, né, e provavelmente vai aparecer aí nas próximas decorações, nos futuros projetos de decoração que vierem a acontecer aí com os clientes. Então, assim, como você consegue um cantinho relax em casa? Diz aí, Fernando, pra essa galera. Então, vocês não pensarem que o cantinho relax é você colocar de repente um spa na sua casa, que todo mundo queria ter um spa na sua casa, né? Com a mesa de massagem, uma banheira de espumas e tudo mais. Mas como a gente não tem essas condições, a grande maioria das pessoas, é que a gente faz? A gente começa a investir nos espaços já existentes, que a gente já tem em casa, né? Muitas vezes o cantinho de relaxamento pode ser somente sentar no sofá, esticar suas perninhas e assistir televisão. Muitas vezes, seu relaxamento é deitar na cama, dormir e adeus dará, né? E também você pode pegar uma cadeira aquelas cadeiras do papai, sabe? Reclinável, que também traz relaxamento. Você pode começar de repente, se você tem uma área externa na sua casa, né? Que não dá pra rua, que dá pra um quintal na sua casa, né? Que é fechado, que é reservado para você. E você tá vendo que tem muito mato, né? Tá tudo desorganizado, mas tá um ar livre, entendeu? Você tá em contato com o exterior, né? Sem ter contato social, ajuda, então né? ajuda bastante. Então vamos pensar em organizar esse espaço aí. Vamos pensar em capinar esse mato todinho, dar uma ajeitadinha, botar uma cadeirinha, botar uma mesinha, botar um guarda-solzinho de repente para tomar uma cervejinha, um vinho, o que é que vocês tomem, ou até mesmo água. Isso traz relaxamento. Então, já traz aquela sensação de que você não está dentro de casa preso. O fato de você estar no quintal da sua casa já te traz talvez um pouquinho de relaxamento. Relaxamento é um tema muito genérico, né? O que pode ser relaxante para mim. Pode ser bom para um, pode não ser. Eu adoro ler livros, por exemplo. Então, Exato. Nenhum dos exemplos que você deu aí contemplou meus livros. Então, eu adoraria aí um espaço, uma poltroninha confortável, uma luminária, onde ninguém estivesse me enchendo, falando comigo, só me deixasse quietinha, num cantinho pequenininho, só do tamanho de uma poltrona, para mim já estava de boa. E se fosse ao ar livre, seria perfeito, de fato. Exatamente. Então, esse cantinho relax, pessoal, é de fato muitíssimo importante, porque a gente vai nessa rotina de só trabalhar dentro de casa, ter que pagar conta, etc e tal, aí vai acabar surtando, né? E pra não surtar, a gente tem que estar relaxando, né? Então, é meio que isso a situação do cantinho relax, tá bom? O próximo item que a gente vai falar por aqui com vocês é com relação às casas mais funcionais. Ou seja, né, não vamos fazer somente casas bonitas, casas que enchem a vista e dizer, ó, que casa maravilhosa. Não, vamos também pensar na questão da funcionalidade, tá? No caso, uma casa que tenha o seu dia a dia mais prático, né? Que você não precise estar se deslocando tanto para conseguir uma coisa, né? Para que você não tenha tantos obstáculos para poder fazer uma pequena atividade, como por exemplo, você vai estar na sua cozinha, sua geladeira fica lá em Sanharó. Sanharó a gente usa para dizer que tá lá longe. Digamos que a sua cozinha esteja lá embaixo. Aí você quer tomar uma água. Você quer tomar uma água, você vai ter que passar pela mesa, vai ter que passar pelo fogão, tem que passar por tudo que para poder tomar um copo d'água. Então, vamos facilitar mais essa vida. Então, vamos tentar usar a arquitetura de forma que você consiga utilizar melhor o espaço em menor tempo possível, para você usar esse tempo restante para relaxar.
E a partir do momento que as pessoas tiveram a obrigação, né, de estar dentro de casa, elas puderam cada vez mais perceber a funcionalidade ou a falta de funcionalidade de suas casas. Então a gente teve pessoas que não cozinhavam, que passaram a cozinhar, que passaram a entender o fluxo de uma cozinha, que passaram a perceber que essa cozinha não funciona como deveria e que passaram a partir disso a ter uma necessidade de mudar algo. A gente teve pessoas que não tinham home office ou que nunca estudaram em casa, tendo a necessidade de ter um espaço reservado. Uma criança em casa, você tem a necessidade que antes você não tinha, porque a criança estava no hotelzinho ou estava com a avó, né, que é a realidade de muita gente, sair para trabalhar o dia todo e deixar a criança com alguém. Então, cadê o espaço, né, da criança? Então, a partir desse momento, você teve a necessidade de você acabou entendendo a função de cada área da sua casa. Então, quando a gente diz casas mais funcionais, a gente traz essa ideia de que, a partir de agora, você vai ter uma noção maior do que realmente é importante e o que não é tão importante para você no seu dia a dia. E aí, por exemplo, quando a gente volta para a cozinha, a gente vai ter a gente já teve, na verdade, tem pesquisas que mostram que teve um aumento na compra de eletros e eletrônicos, justamente para facilitar essa função, né, esse dia a dia aí dentro da cozinha, né? Então é um multiprocessador que você não tinha antes, que faz 10 coisas ao mesmo tempo, e aí facilita a sua vida, porque você não precisa de 5 eletrodomésticos ao mesmo tempo, e isso ocupa espaço na sua cozinha. Sei lá, várias panelas que você tinha, que você achava que ia usar, que você nunca usava, porque na verdade você viu que estava ali só amontoado. Então, é tentar encontrar a função, a real função desses espaços, para deixar o dia a dia das pessoas mais tranquilo, né? Funcionando de fato, como deveria. Até mesmo aquela Alexa, né, que eu te falei recentemente. Sim. Gente, aquele aparelhozinho, Alexa, ele... Só para contar, eu não sei do que ele tá falando, eu só sei que ele disse que é massa, eu nunca nem vi. Mas é muito bom, entendeu? O meu é o Alexa, né, o Echo Dot, no caso. Ele é o menorzinho e tal, que só toca música, tem interações mais por áudio, né? Tem joguinhos e tal pra gente interagir, enfim. Tudo por comando de voz. Mas tem alguns aparelhos que já vem com a telinha, né? Que você já pode, dele mesmo, tá acionando iluminação. Você pode dizer assim, fulana, eu quero chegar em casa a tal hora e a luz esteja acesa. Aí quando você chegar, a luz vai estar acesa. Então, exatamente, você vai... É quase uma secretária eletrônica, só que... Exatamente, uma secretária eletrônica. Em um novo formato, né? Isso, ela vai cuidar da tua vida, da tua casa. Olha, minha gente, ela abre e fecha a cortina. Ela não é fazendo propaganda não, hein, gente? É só falando a experiência que ele está tendo. É uma experiência real agora que eu tô passando, então eu não paro de escutar música com ela e do tipo. Mas é o que Carol mesmo falou. Por exemplo, um exemplo de uma prima minha, tem na casa dela e tudo mais, ela tem aquelas cozinhas que ela comprou o armário dela, né, em loja de departamento, sei lá, como é que é o nome dessas lojas de... Vamos falar o nome da loja, né, minha gente? Essas lojas que tem de pronto, isso, mais popular. Pronto. A bancada dela era bem pequena. E ela entulhou, minha gente. Ela entulhou todos os eletrodomésticos naquela bancada pequenininha. Ela entulhou air fryer, churrasqueira elétrica, liquidificador, pipoqueira, batedeira, sanduicheira, tudo ali. E ela não tinha lugar nenhum, minha gente, para poder trabalhar, para apoiar os materiais de cozinha que ela precisa poder cozinhar. Ela não tem, ela tava tendo que usar a mesa, porque a bancada estava empilhada de coisa. E eu cheguei assim, filha, isso não pode ficar dessa forma. Você usa tudo isso? Ela, não. Eu disse, então por que diabos você não coloca isso aqui em outro canto? Deixa somente o que você está usando no seu dia a dia, né? É um liquidificador, você faz suco todo dia, então deixa o liquidificador aí. A batedeira, você não faz bolo todo dia, gente. Bolo é final de semana, etc. Eu não sei, né, a vida de vocês, mas a minha vida é assim, né? A sanduicheira pode até deixar porque é pequenininho e tal, você tá comendo pão um dia ou outro. Então, mas o resto das coisas que você de fato não vai usar com frequência, você guarda em um lugar mais reservado,
né? E deixa de fato de fácil acesso somente o que você vai usar com mais frequência, né? Porque isso vai facilitar muito a sua vida. Facilita muito a vida das pessoas. E isso é em tudo, não só em cozinha. É em cozinha, em sala, em quarto, banheiro, quintal, terraço, todos os ambientes da casa. Só que ela acaba ficando mais crítica na cozinha, porque normalmente não é um espaço muito grande, né? Exatamente. Exatamente isso. Pois é. E aí, tendo essa pegada das casas mais funcionais, a gente já leva para o próximo tema, para o próximo item do tema, que é espaços flexíveis. Então, tipo, praticamente é o resumo de tudo que a gente já falou aqui, né? A demanda em que as pessoas tiveram que estar dentro de casa trouxe a necessidade de ter espaço mais flexível. Então, era a cozinha que se transformou no home office ou na sala de aula, era a sala que acabou se transformando na sala de ginástica, como no meu caso, aqui em casa é assim. Porém, eu tenho mais de uma sala, então eu consigo conciliar melhor isso, que não é a realidade de muita gente, né? Uhum. Então, a partir de agora, a gente vai ter ambientes decorados com uma preocupação de você ter a flexibilidade de transformar esse espaço e ele ter uma multifunção. Tá? Então, essa é a ideia a partir de agora. Me dando aqui essa situação de vida mais saudável, né? Contato com o ar livre, para muitos, é uma vida saudável. Né? Para muitos, como eu já falei anteriormente, com relação ao o espaço relax, né? Muita gente procura um espaço ao ar livre, né? No quintal de casa, numa laje, né? Se a casa é lajeada e é aberta para o mundo, você pode subir lá em cima, pegar essa cadeirinha e ficar de boa, né? Então, esse contato com o ar livre, de fato, vai ser super necessário, minha gente, no futuro, porque a gente vai passar de 24 horas do nosso dia, vamos passar 23 horas dentro de casa. 1 hora fora de casa, né? Assim, né? O ideal, né? Mas, para quem usa transporte público, não tem como ficar somente 1 hora fora de casa, né? Tem que ficar mais e mais horas fora de casa para quem usa transporte público. Mas, enfim, o que importa é o seguinte, você vai ficar mais tempo dentro de casa, então você vai demandar de mais, vai ter uma maior necessidade de procurar espaços com o ar livre, né? E tudo mais. Então, varandas, como eu falei, quintal, laje de casa. Então, tudo isso vai ter que ser bem pensado nos próximos projetos de arquitetura. Isso. E a varanda, ela acabou que foi a queridinha de muitas pessoas que moram em apartamento, que antes nem utilizava tanto, né? E passou a ser, assim, o espaço de respiro, né? E tanto para curtir uma tarde em família, nesses momentos que não podia sair de casa, quanto para relaxar, quanto para fazer exercício físico, quando você tem um apartamento menor. Então, tem aí a opção da varanda e assim, N possibilidades de você decorar uma varanda ou simplesmente de você fazer com que ela seja interessante para você, né? Às vezes basta uma rede e já é suficiente. Aí ela vai ser uma varanda utilizável e vai ser um cantinho relax, né? Ou você pode ter aqueles bancos que arrodeiam a varanda inteira com os futões e aí você tem uma parede de jardim vertical. Olha, opções não faltam, mas a ideia é usar a varanda. Por minha experiência minha, das vezes que eu morei em apartamento, nunca usei, tá? Varanda era um negócio que tinha na minha casa e eu só usava para saber quem era que estava passando na rua ou coisa do tipo. Então, essa realidade mudou para muita gente aí. Possivelmente, se eu estivesse morando em apartamento nesse momento, eu teria mudado a minha também. Menina, e tem gente que tá, de repente, arrumando um relacionamento na varanda, né? Porque você, de fato, não conhece as pessoas ao redor da sua casa, do seu apartamento, do seu prédio. E no condomínio, por exemplo, você tá tendo interação social na sua varanda. Verdade. Então, além de ser a varanda, além de ser um contato com o ar livre, a varanda acaba sendo também um contato com outras pessoas que estejam em outras varandas. E né? Acabava que você nem conhecia, porque você passava o dia todo na rua, né? Trabalhando no corre-corre. Eu não sei atualmente, agora em julho, mas no começo da pandemia, quando mostrava aquelas imagens na televisão da França, né, da Itália, o pessoal... Aqui em São Paulo também teve. A Loki fez um show e aí, tipo, o bairro inteiro foi pra varanda, pô. Eu assisti daqui de casa, eu não estava lá, né, mas enfim, eu vi a galera dessa forma. Então a varanda foi realmente... Exatamente.
A varanda é contato com o ar livre, é espaço de relaxamento, você pode interagir com Espaço pessoas, né, funcional. na varanda, na sua varanda e tudo mais. E é algo muito bom isso, né, pessoal? Pelo amor Pois de é, Deus. então, vamos, galera, valorizar aí mais a varanda, porque só quando você passa Tem que por um ter babado varanda, desse é que você reconhece a importância. você que tem varanda é privilegiadíssimo. Pois é. E aí usa a varanda, ó, e a gente já traz para o tema, o item seguinte, que é o uso de plantas. Gente, pelo amor de Deus, o uso de plantas faz tanta diferença no ambiente e vem crescendo cada vez mais. Por quê? E principalmente agora com essa coisa da pandemia, porque existem muitas plantas que são utilizadas no interior das residências, que é possível de você utilizar no interior, que ela renova o ar, ela faz a renovação do ar, né? Então, se antes já era importante, se antes já se tinha esse hábito de utilizar as plantas dentro de casa, agora isso aí vem com tudo. Por dois motivos, tanto pela renovação do ar, quanto pela necessidade de você ter o contato com a natureza, com o exterior, como a gente já falou aqui, da questão da varanda. E se você tem varanda, tem planta na varanda, você... Caramba, acho que a gente tá fazendo um episódio aqui para você modificar sua casa inteira e, tipo, você não querer mais sair dela, né? Porque tem gente que sai e não faz muita questão de estar em casa. Acho que depois desse episódio o negócio vai mudar um pouquinho aí, hein? Ai, mas de fato, colocar verde dentro de casa, quando eu falo verde, não é pintar a parede de verde, pessoal. É colocar plantinhas, né, espalhadas em casa. Pode usar plantas na cozinha, pode usar plantas no terraço, no quarto, no banheiro. Agora só tomar o cuidado com relação à planta que você vai utilizar, tá? Tem que ser se você vai usar em um espaço aberto, Adepta então àquele que faz. isso, você tem que ver uma planta que seja de sol, ou seja de sombra, ou meia sombra. Então, exatamente, não é chegar qualquer coisa e jogar ali, porque, depois de uma semana a planta morreu. Liga pra Fernanda e pra Carol pra dizer que não deu certo. Aí eu vou dizer, filho, né? Pra quem não se dá bem cuidando de plantas como eu, a boa dica que tipo, serve para qualquer ambiente, até pro banheiro, que é muito úmido, são os cactos e as suculentas. Vale salientar que eu já consegui matar uma suculenta, gente. Mas assim, detalhe, tá? Vão nessa pegada dos cactos e da suculenta. Que a probabilidade de dar certo vai ser maior. É porque de fato suculentas e cactos, né, requer menos manutenção do que as outras plantas, na verdade, né? Então, emendando já esse assunto com outros já, vamos falar de revestimento, nosso penúltimo assunto, para quem já estiver cansadinho, né? Mas não canse não, que tá chegando no fim já. E a gente tá gostando muito, muito de poder fazer para vocês isso aqui, tá? Sobre revestimentos, pessoal. Então, revestimento a gente vai poder encontrar em diversos ambientes. Mas, onde a gente tem que ter mais cuidado, de fato, é os ambientes que requer uma higiene maior, que é no caso a cozinha, onde você vai estar cozinhando seus alimentos, né? E os banheiros, onde você vai estar fazendo suas necessidades para poder se limpar. Então, automaticamente, você vai ter que adotar materiais, né, que seja de fácil limpeza, né, que não apresente sujeira com tanta facilidade, né, que não, por exemplo, também é uma coisa muito importante, em ralo de banheiro, por exemplo, você não tem um ralo mais alto que o caimento do box, né, aí fica lá entulhando água e depois vira um lodo e fica um negócio, né, então é um ambiente que está ficando o oposto de higiênico, né, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado com esses revestimentos. Por exemplo, o piso, aquela cerâmica antiderrapante, que é mais, que arranha rugosa, assim né? na mão, mais rugosa, ela mesma, gente, pega um grudezinho, massa se você não cuidar, entendeu? Ele pega uma sujeira maior do que do caso com as cerâmicas mais lisas, mais polidas. Então, depende do que você for usar o material, você tem que ter noção disso, que nesses ambientes, cozinha e banheiro, tem que privilegiar a higiene, né não, Carol? Isso.
E a partir de agora, né, vai ser muito forte essa tendência também para outros espaços, né? A preocupação da galera que produz revestimentos agora é trazer revestimento para os outros ambientes da casa também, com maior facilidade de limpeza, de manutenção, justamente para você ter casa mais funcional, para você ter menos trabalho, para você ter a facilidade aí no dia a dia, ok? E o último, e não menos importante, é o espaço lúdico, né? Gente, só quem tem criança em casa sabe o que sofreu, eu sou uma delas, com essa coisa, né, de ter criança em casa, estudando em casa, e home office, e marido, e filho, e a gente, não, enfim, vamos parar por aqui. Então, a importância de você ter espaços que delimitados para a criança vai favorecer no sentido de que ela vai sentir-se importante, né? E vai passar a cuidar desse lugar. Então, você não precisa ter um playground dentro da sua casa, não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é que, assim como é importante o home office, assim como está sendo importante o home office para os adultos, né? Também é importante um espaço separado, delimitado, para as crianças brincarem, guardarem seus brinquedos, colocarem o expor suas artes, né? E o fato delas entenderem que tem um cantinho até faz com que elas cuidem mais disso, né? Seja dos brinquedos ou até de guardar e tal. Então, muita gente não tinha isso e teve que adaptar realmente quando passou a ter todo mundo dentro de casa de uma vez só. E aí, a dica que a gente tem para esse espaço é: se você realmente tem muito brinquedo, se a criança tem muito brinquedo e você precisa deixar um espaço organizado, separado, que não é no quarto dela, que não é num espaço só para isso, é numa sala, é num terraço, então tenta demarcar, né? A gente viu aí muitas opções, muitas ideias da demarcação com fita crepe colorida, fita adesiva colorida, onde você chega para a criança e diz, a gente não está querendo dizer que ela vai poder brincar apenas ali, mas aí ela pode brincar nos ambientes da casa que você achar conveniente, e aí, mas ela tem aquele espacinho ali onde ela vai, terminou de brincar, aqui é teu espaço, onde tu vai guardar teus brinquedos, onde tu vai deixar tudo arrumadinho, e aí se você pega aquela pintura da criança que ela fez e coloca decoradinha ali, né, pendurada até com a própria fita decorada, colorida, pendura na parede e tal, dá uma certa importância, dizendo para ela que aquilo dali é dela, foi feito por ela, né? E ela tem que zelar, e você mostra que é importante ela ter esse espaço e zelar por esse espaço, acaba que flui muito mais a questão da organização na casa. Então, essa é a dica que a gente deixa, né? Com relação aos espaços lúdicos, e esse foi o nosso último item e dica para dar aqui nesse episódio, que já ficou até longuinho, hein? Exatamente. Então, assim, tendo todos esses itens, né, abordando todos esses itens, a gente precisa lembrar da importância que o arquiteto tem, que já tinha, e a partir de agora vai ter ainda mais. Cabe ao arquiteto mostrar para o cliente, entender a importância de cada um desses espaços, né, e mostrar para o cliente dele como isso pode se dar dentro daquele espaço que está sendo proposto ali o projeto, né? Então, cada vez mais a importância do arquiteto na organização e no planejamento da residência, do dia a dia das pessoas. Não é isso, Fernando? Exatamente, pessoal, exatamente. O arquiteto agora não vai pensar somente em fazer um ambiente bonitinho, né, gente? Já não deveria pensar assim, né? Mas apesar da gente ter muitos que projetam dessa forma. Exatamente, gente. A tendência não é pegar a pedra, o mármore mais caro da loja, nem o porcelanato líquido mais poderoso, o piso de mármore brilhante, o MDF mais caro do universo, a poltrona mais chique. Não, minha gente. A gente precisa na funcionalidade. A gente também, precisa né? pensar, de fato. Pega aí um steak árabe, né, para projetar para o steak árabe, e aí vai ser meio complicado não pensar nisso, mas pensa nisso junto com a funcionalidade, né? Mas vamos mirar isso com a funcionalidade, porque as pessoas vão estar mais em casa, de fato, pessoal. Mesmo que algumas
algumas empresas, escolas, faculdades vão se adaptar durante alguns meses ou talvez anos com essa questão de serviços em home office, serviços em casa, de fato todo mundo vai querer estar dentro de casa, né? Ainda vai ter muita gente com medo, né, do que está por vir ainda. Então, de fato, o arquiteto vai ter que se moldar psicologicamente, né, e também tecnicamente. Ele vai ter que procurar técnicas novas, vai ter que estudar coisas novas, vai ter que se atualizar de fato, se apropriar da situação atual que estamos passando, para que de fato o cliente sinta-se satisfeito com o resultado final do projeto, né? Seja uma casa, seja uma decoração de interiores e tudo mais. E já é o que deveria, né? Já é o que nós todos deveríamos fazer, mas é isso. Exatamente. Estamos chegando ao final desse episódio, né? Queremos agradecer a você que escutou até agora, até o final, apesar de ter sido um pouquinho longo. A ideia da gente no início... Muito obrigado. A ideia da gente no início era fazer alguns, na verdade, episódios bem curtinhos, mas a gente sente a necessidade de falar, de trazer maiores informações, de falar mais explicadinho e desmistificar aí toda essa ideia de que o que é arquitetura, né? E que muitas pessoas acreditam que não é para ela. Então, muito obrigada novamente por estar aqui até agora. E não esquece, se você quiser sugerir algum tema, ou apenas dizer o que você achou, ou dar o seu feedback, manda lá para o e-mail da gente, dosecurtapodcast@gmail.com, ou apenas entra lá no Instagram, já curte a página, o @dosecurtaarquidecor, né? E o Facebook, Dose Curta Arquidecor. São os 3 meios, os 3 caminhos de comunicação que você tem aí para interagir com a gente. E, como eu falei já nos episódios anteriores, o nosso Instagram vai servir para a gente mostrar um pouco do nosso make-off, das coisas que ficam por trás da câmera, e também trazer de forma ilustrativa essas dicas sobre o que a gente está falando aí nos episódios, tá bom? Então curte a página. E por mim, por hoje é só. De fato, pessoal, muitíssimo obrigado por estarem até aqui com a gente, escutando o podcast. Estamos nos dedicando ao máximo, principalmente Carol, que me animou com essa ideia magnífica, que eu estou amando fazer parte disso tudo. Então, você que gosta de podcast, dê uma curtida nas nossas páginas do Instagram e do Facebook. Se você conhece uma pessoa que se interessa pelo assunto de arquitetura, encaminha o nosso Instagram, nosso Facebook, compartilha com eles, para eles poderem conhecer também esse método de mídia nova, né? Nova não, né? Mas para conhecer essa nova... Né? É novo pra gente que está atuando agora, mas para que mais pessoas possam conhecer de fato o poder do podcast e como ele pode ajudar muitas pessoas. E como o nosso trabalho aqui com vocês, né, seja de fato um agregador de coisas boas para vocês, né? Vamos estar aqui conversando, dando dicas, orientações e também discutindo sobre esses temas um pouco polêmicos que vão surgir durante os episódios. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Curte, comenta, compartilha, dá o like aqui no vídeo. Mas enfim, fiquem muito à vontade com a gente para poder comentar o que vocês quiserem, para deixar comentários, para dar sugestões. Estamos aqui de ouvidos e braços abertos para vocês, tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau.